Mais um duelo aqui de sistemas fotográficos. Eu tenho promovido frequentemente esse tipo de vídeo. Hoje eu vou fazer um duelo entre a Nikon D7500 e a Nikon D600. Vai ser um duelo de ruído, certo? Então eu tenho aqui na esquerda uma câmera D7500. É uma câmera do padrão APS-C. O padrão APS-C ele é full frame para o sistema APS de fotografia que tinha lá no passado. Aqui tem uma diagonal de 28 mm no sensor. E esse sensor aqui tem um frame de 24 por 16 mais ou menos, tá? Aqui a concorrente, a Nikon D600, ela é uma câmera do padrão 135. O padrão 135 veio depois do padrão APS-C, então o padrão APS-C veio uns 4 anos antes. Então o padrão APS-C inaugurou a fotografia digital profissional no mundo, tá? A primeira câmera da Nikon de grande sucesso e, digamos assim, que foi feita em larga escala foi a D1, tá? Depois a D100, por exemplo. Então eram câmeras do padrão APS-C, tá? Desse padrão aqui. Então câmeras full frame para o sistema APS-C. Então depois de alguns anos começou a aparecer os sensores do padrão 135, que é esse padrão de filme aqui, ó. Então são câmeras que são full frame para o padrão 135 de fotografia. As indústrias de câmeras, elas sempre deveriam colocar para qual sistema a sua câmera digital é full frame. Então, por exemplo, as câmeras APS-C, elas teriam que colocar que ela é full frame para o sistema APS-C, ou seja, ela é quadro completo para o sistema APS-C. E colocar, por exemplo, nas câmeras 135, que elas são full frame para o sistema 135. Se eu só disser full frame, ou seja, quadro completo, e não disser relacionado a que ela é quadro completo, eu não estou dizendo nada. Então, o termo full frame ele é um termo vazio, ele é um termo de comparação. Se ele não for dito em comparação a alguma coisa, ele não quer dizer nada. Então, por exemplo, as câmeras do padrão 135, como a D600, muita gente chama de full frame, só que ela não é full frame para o sistema médio formato, não é full frame para o sistema 120 de fotografia, tá? Então, é assim que a gente usa o termo full frame. Então aqui a diferença de área é bastante grande, 2,3 vezes, tá? Pixel muito maior para D600. Vamos ver se isso traz algum benefício para a Nikon D600, que tem essas vantagens que muitos canais de YouTube, muitos blogs, até os fabricantes acabam usando isso como um golpe de marketing, tá? Afirmam que câmeras com sensores maiores pegam mais luz, tem menos ruído, tá? E eu estou aqui no meu canal fazendo uma campanha há alguns anos para tentar provar, quer dizer, para provar que isso não é verdade, que é só um golpe de marketing, tá? Então eu tenho aqui as fotos, eu vou começar a dar um zoom aqui e a gente vai começar a analisar. Então temos aqui as fotos parecidas, tá? A Nikon D600 ela tem um filtro low pass, então ela tem uma nitidez muito menor do que a nitidez da D7500, então eu compensei a nitidez da foto aqui da D600 aqui no software, no NX Studio, para ter uma comparação justa, tá? A Nikon D7500 vai ter uma resolução menor, um pouco, 3 megapixels de diferença. Por exemplo, aqui, ó, se a gente vê o 1901, fica um pouquinho melhor, fica um pouquinho maior aqui na D600, porque esses 3 megapixels estão fazendo uma certa diferença, certo? Mas a gente está avaliando é ruído, tá? Então a gente vê aqui que as fotos estão muito parecidas, tá? Vamos ver aqui o ruído aqui nessas garrafas. Veja aqui, ó, muito parecido. Eu diria que tem mais ruído aqui para a foto da D600. Ambas as fotos foram feitas com ISO 6400, tá? 1/800, f5, um balanço de brancos incandescente, tá? Aqui a D7500 eu usei uma lente 35, porque 35 mm divididos por 28 mm, que é a diagonal, vai dar uma taxa de zoom de 1.2x, e aqui na Nikon D600 eu usei a lente 50 mm, porque 50 mm divididos pela diagonal de 43 da D600 dá também uma taxa de zoom de 1.2x, por isso as fotos ficaram iguais aqui, ó. Então vejam aí. E quanto ao ruído, aqui olhando em 100%, estou vendo mais ruído aqui para D600, tá?
Tem um golpe que a D600 aplica e outras câmeras da Nikon também aplicam, tá? Que é o fato de que ela liga automaticamente a correção de ruído aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, original value para D600. Ó. Vejam essa foto de cá, vejo que ela ligou a correção de ruído. Isso aqui ela fez automaticamente sem eu pedir. Então, se por acaso eu pedisse para a câmera fazer fotos JPEG, ela iria criar JPEGs com esse recurso aqui ligado, com 6 de correção, tá? E aí sim, ó, a foto da D7500 passa a ser uma foto ruidosa. Então, se eu pegasse as duas câmeras e dissesse, ó, faça um arquivo JPEG, provavelmente a foto da D600 sairia melhor, porque ela está usando essa trapaça aqui, que é o fato de ligar a correção de ruído automaticamente a partir de um certo valor de ISO. Tá? Então muita gente acaba comparando as câmeras de maneira injusta, não percebendo que a D600 liga esse recurso a partir de um determinado número de valor de ISO. Tá? Então, se eu, por exemplo, ligar aqui para D7500, esse recurso, eu também vou ter a correção. Tá? Vejam aqui, ó, vou ligar para D7500, eu vou colocar 6 também. Pronto, vejo aqui a foto com redução de ruído aplicada e a foto automaticamente fica mais bonita do que a foto da D600 que está com esse recurso desligado. Tá? Vejo aqui. Então, se eu desligar para as duas, eu tenho as fotos praticamente iguais. Tá? Olha só o ruído aqui nessa região. Eu diria que está praticamente empatado. Tá? Então, está aqui o resultado. Muita gente acabou sendo, digamos que, enganada, acreditando que as câmeras com sensor maior pegavam mais luz, que o pixel maior pega mais luz, que aí tem menos ruído. Isso é tudo mentira, tá? Eu venho falando também que o site DxOMark ele tem um problema no algoritmo, onde ele aplica uma penalidade para sensores menores na taxa da diferença da área do sensor. Então, por exemplo, aqui para a Nikon D7500 ela recebeu 1.400 pontos, a Nikon D600 lá recebeu quase 3.000 pontos. Então vocês veem aqui na prática não tem essa diferença, tá? Não tem o sensor da D600 não é, digamos, 2 vezes melhor do que o sensor da D7500 em ruído. É igual, a gente tem que fazer uma continha, aplicar um fator de correção para os números que o DxOMark apresenta. Então, para os sensores APS-C em relação aos sensores 135, a gente tem que multiplicar por 2.3, que é a diferença da área deles. Então, aqui como a Nikon D7500 ganhou 1.400 pontos, vezes 2.3 vai dar os 3.000 pontos que a D600 ganhou. Tá? Aí a gente vai estar com a nota igualadas sem esse fator de penalidade que o DxOMark, por um erro do algoritmo, aplica nos sensores. Tá? Eu creio que o mesmo acontece do sensor médio formato para o sensor 135. Então, se eu fosse comparar com o D600 com uma médio formato, eu teria que multiplicar a pontuação da D600 pelo fator de diferença de área entre os dois sistemas. Tá? Então, aí a gente vai igualar a nota da D600 com o sistema de sensor maior que está acima dela. Então, vejo aqui que não há a diferença que as pessoas falam, que o sensor menor pega menos luz, tem mais ruído, tá? Pega a mesma luz, as fotos foram feitas na mesma fotometria, com a mesma luz. Então, o sensor da câmera não é um medidor de volume de luz. Quem precisa de volume de luz, volume de fótons, são placas fotovoltaicas, aquelas que a gente coloca em cima de casa para gerar energia. O sensor da câmera fotográfica não é feito de material fotoelétrico, fotovoltaico. Ele é feito de material fotossensível. Os fotodiodos são fotossensíveis. Eles já têm a energia que a bateria entrega para eles,
e eles mudam a condutividade baseado na intensidade de luz que pega em cada um deles, certo? Então, áreas diferentes podem registrar intensidades iguais. Se a gente rasgar papeizinhos de tamanho diferente e colocar em cima de uma bancada com a mesma lâmpada iluminando eles, todos os papeizinhos, tanto o pequeno quanto o grande, vão estar com a mesma intensidade de luz. E é essa a maneira que o sensor da câmera fotográfica funciona, medindo intensidade e não volume. Então, a área não interessa para medir intensidade, tá? Eu já tenho isso tudo provado em outros vídeos, vídeos que eu faço dinâmicas com copinhos de água, mostrando o jeito que o pixel funciona, tá? Então o pixel não funciona da forma que a maior parte das pessoas acha que ele funciona, tá? Então o volume não interessa, o que interessa é a intensidade. Procurem nas minhas playlists aqui sobre câmeras fotográficas que tem a explicação para o funcionamento dos fotodiodos, tá? Aqui no meu canal vai ter esse conteúdo que vai, digamos, iluminar esse caminho que as pessoas têm na fotografia, nos equipamentos fotográficos, e vai acabar com esse dogma que é o dogma das pessoas dizerem que o sensor maior pega mais luz, tá? Isso é um dogma da fotografia, talvez seja a maior mentira do mundo dos equipamentos fotográficos. Não existe isso. A física prova que não existe isso, tá? Então, sensores de tamanhos diferentes podem registrar a mesma intensidade de luz. Pixels de tamanhos diferentes podem registrar a mesma intensidade de luz. Não é o tamanho que influencia no caso de fotodiodos, de fototransistores, fotossensores, tá? Não são fotoelétricos, são fotossensíveis. Então, são efeitos diferentes que esses componentes apresentam. Então, vejo aqui, não existe a tal diferença que vem sido propagada há 20 anos na fotografia, que sensores maiores pegam mais luz, tá? O que de fato acontece é que sensores mais modernos têm menos ruído. As fontes de energia para os sensores ficam cada vez melhores, a energia que eles recebem fica cada vez mais estável, e é isso que acaba fazendo os sensores, digamos assim, ficarem expostos a menos ruído. A fiação dentro dos sensores vai sendo reorganizada. Por exemplo, agora está sendo usado os sensores BSI. O sensor BSI tem a fiação do lado certo e tem os fotodiodos do lado certo. Os sensores antigos, como dessas câmeras aqui, da D7500, da D600, são sensores FSI, onde o fotodiodo está virado ao contrário para onde entra a luz na câmera. Então, é um sensor que eu chamo de sensor burro, mal montado, deram para o estagiário montar e ele acabou montando virado. Então pesquisem aqui no meu canal, também eu falo algumas coisas em alguns vídeos sobre sistemas de câmeras BSI. Eu tenho um vídeo sobre a Z50-2, onde eu falo sobre essa diferença dos sensores BSI e FSI, tá? Então está aqui, está provado, não existe diferença de performance pelo sensor ser menor. Se existir, são outros fatores. Está sendo comparado um sensor com tecnologia antiga com um sensor com tecnologia mais moderna. Quando a gente compara dois sensores com a mesma tecnologia, o tamanho dos pixels e do próprio sensor não fazem diferença, tá? Então é isso aí. Um abraço.